Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa nova aula. Nós estamos agora na fase 3, aula 1, tá? Essa é a nossa nova aula. Hoje é dia 19 de dezembro de 2023, tá bom? O que a gente viu na fase 1 e na fase 2? A gente viu conceitos importantes para você dominar e demos exemplos, né? Começamos ali explicando que mais de 50% dos brasileiros ganham no máximo até R$ 1.300, né? R$ 1.300. Dissemos que isso se dá por falta da pessoa desenvolver uma aptidão, desenvolver algo que realmente tenha um valor agregado. E a nossa proposta aqui é dar para você aqui uma base no nosso curso de formação para profissionais vendedores de autopeças, tá bom? Então, quais foram os conhecimentos compartilhados? Você tem as aulas aí para trás, tá? É só você voltar, porque está tudo numa playlist. Nós dissemos que o ponto mais importante é você entender o conceito de montadora, né? O que são as montadoras? As montadoras são as fábricas dos carros, né? As fábricas dos veículos, né? Então, é isso dos veículos. E chamamos de montadora porque ela não fabricam os veículos por completo em si. Geralmente elas têm projetos que são terceirizados para outras indústrias e elas montam, por isso convencionou chamá-las de montadoras. A exemplo, Fiat, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, entre tantas outras, conforme você já viu aqui nas nossas aulas e ainda vai ver mais para frente. O que é importante? Primeira coisa para mim, que sou vendedor de autopeça, é entender quais são as montadoras, saber quais são as montadoras e depois saber quais são os modelos, né, de veículos, de veículos, né, que essas montadoras fabricam, né? E depois que nós entendermos isso, né, que eu dominar esses dois conhecimentos, né, eu sei que, que existe, eu sei que existe indústrias que fabricam carros, são chamadas de montadoras e essas fabricam veículos que têm modelos. Então, essas são as duas informações básicas. Esses modelos de carro eles são construídos dentro de um sistema, tá bom, pessoal? E é isso que a gente vai mostrar um pouco aqui nessas aulas aqui, tá bom, pessoal? Então a gente veio aqui, tá bom? Então todo carro ele tem como um dos seus sistemas principais o motor. Eu deixei várias imagens aqui para você ver. Então existe, né, o motor do carro. Aqui tem uma imagem para você ver. Aqui tem outra. Então os motores do carro é o coração do carro, é que faz o carro funcionar. Então faz parte de um sistema maior do carro, o sistema de motor. Os carros também têm um sistema de transmissão. O que é a transmissão? A transmissão vai pegar essa força produzida pelo motor e vai duplicá-las, aumentar em velocidade ou em força e jogar para as rodas, né? Para isso existem vários componentes, como os diferenciais, caixas de câmbio, tá certo? Os eixos homocinéticos, os sistemas de cardan, conforme algumas imagens que você está vendo aqui, tá? Esses veículos, eles precisam locomover-se e também precisam parar. O que para esse veículo é um sistema de freios, né? Aqui eu estou demonstrando alguns exemplos aqui de sistemas de freios mais antigos, sistemas de freio um pouquinho mais modernos, vários veículos aqui para você ver. Todos esses componentes, eles têm peças, tá certo? E essas peças é que você vai aprender a vender. Então, todos esses sistemas compostos por vários componentes e esses componentes aqui são as peças e essas peças são o nosso alvo aqui do nosso treinamento.
Outro sistema interessante é a embreagem, que faz a conexão do motor com o resto do veículo e a desconexão, geralmente faz a conexão e a desconexão com a caixa de câmbio para que possa ser feita a troca de marcha, tá bom? O modelo mais simples, isso é montado em cima de disco, platô de rolamento e volante do motor, ó, conforme você está vendo nessa foto aqui, tá bom? Aqui tem uma outra imagem de caminhão. Isso varia um pouco de modelo para modelo, você vai entender que são subsistemas, né? Algum mecanismo de como tudo isso funciona, você vai entender aos poucos nas aulas, tá bom? Esse veículo ele precisa de um sistema elétrico, um sistema que vai gerador de energia para dar partida, para ligar farol, para que possibilite que você dê seta e que essa seta apareça lá piscando para os outros transeuntes ali da estrada, né? Então esse é o sistema elétrico que vai fazer com que funcione, o kit multimídia para você ouvir um som, para você ligar esse carro, para você ligar o farol, para você ligar o pisca, para você ligar o alerta, né? Entre outros atributos, tá bom? Tudo isso é montado em um sistema, né? Um sistema de carroceria, né? Um sistema de carroceria dos carros ou chassis, tá, pessoal? Tudo isso é montado numa base assim, ó, conforme você está vendo nessa foto aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar uma ampliada nessa foto aqui, para vocês compreenderem tudo isso que eu estou falando para vocês resumidamente. Então, o sistema é esse, né? Esse veículo tem todo esse sistema. Então, existe um motor, tem essa carroceria aqui, tem um motor, tem uma transmissão, um sistema elétrico, uma carroceria, que é essa parte aqui, chassis para alguns modelos, um sistema de suspensão, um sistema de direção e freio, né? Então, o sistema de direção, eu não tinha, né, sistema de direção nos carros, só para a gente ver alguns modelos aqui. Vamos colocar aqui imagens. Olha só, então o sistema de direção, que pode ser mecânica, hidráulica, pode ser elétrica, você vai entender todo esse sistema, tudo isso aqui que vocês viram, são feitos por componentes ou peças, quer dizer, precisam de peças, né? Outra parte importante é o sistema de suspensão. Sistema de suspensão. Acho que eu não coloquei aqui nos carros. Vamos ver alguns modelos aqui. Então, o sistema de suspensão no carro. Aqui dá para você ver alguma coisa, né? Bandejas, amortecedores, molas helicoidais, as molas aspirais, que é o nome popular, né? O eixo, todo isso aqui. Tudo isso, pessoal, é um conjunto e todo esse conjunto faz parte de componentes e esses componentes são, na verdade, um conjunto de peças. E é sobre essas peças que trata-se a nossa aula. Além desses conjuntos, desse sistema principal, sistema de suspensão, sistema de direção, aqui sistema de transmissão, sistema elétrico, sistema de freio, o chassis ou a carroceria, né? Quer ver? Ó? O sistema elétrico, os freios, o sistema de transmissão, os motores ainda existem, né? Ainda existem sistemas dentro do sistema, quer dizer, o motor para ele funcionar, ele se divide em partes. Então a gente vai aprender ao longo do tempo essas partes também. E essas partes, por suas vezes, são componentes feitas por peças, entendeu? Então é isso que a gente vai estudar numa próxima aula. Nessa aula introdutória, o que eu deixo aqui para você entender? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeiro, eu tenho que entender o que é uma fábrica. Elas são o nome comumente chamada de montadoras. Elas são chamadas assim porque elas não fabricam tudo do veículo, mas elas montam o projeto, depois montam esses veículos.
isso é levado para outras indústrias e depois é levado para uma montadora que fabrica, coloca a marca e vende esse produto, certo, pessoal? E essas montadoras fabricam modelos de carro, aqui a título de exemplo, a Volkswagen fabrica o Gol, entendeu? Esse Gol ele tem versões, quer dizer, modelos dentro do modelo, né? Do modelo principal, versões, séries, né? Modelo de ano, modelo de fabricação, né? Acessórios que vai ou não em carro, dependendo desses modelos, tudo isso está nesse conjunto. E esses veículos, comumente, eles são montados com algum sistema, né? Todo carro, é comum que o carro tenha uma direção, é comum que o carro tenha alguma espécie de motor, é comum que ele tenha alguma espécie de transmissão, é comum que esse veículo tenha algum tipo de embreagem, algo que faça esse serviço de embreagem. É comum que esse carro tenha um sistema de freio, um sistema de direção, um sistema elétrico. E esses sistemas se dividem em subsistemas, que é o tema da nossa próxima aula. Então, quando eu falo no motor, é um sistema. Este motor é feito de alguns componentes. Esses componentes são peças, então tem partes maiores que subdividem em partes menores, como nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso vai ficar para a próxima aula. É muito importante você vir fazendo essa trilha, tá? Você vir fazendo essa trilha até a gente chegar onde é mais importante, que é nas peças, e você entender o processo. Dentro dessas 10 fases, vai ficar muito tranquilo para você compreender. Esse curso ele é básico, porém muito importante, porque quando eu falo básico, você pensa em um alicerce. Você vai construir uma casa, essa casa precisa ter uma boa base. Então, a boa base desta casa é essa aula aqui. Entendendo isso, você provavelmente já vai estar à frente da maioria de muitas pessoas. Então, se você fez esse curso, se você rever essas aulas, se você tomar nota, se você fizer um trabalho de campo, se você fazer pesquisas, se você aprofundar nisso, você provavelmente já vai ter capacidade para atuar como comprador, como vendedor de autopeça. Tá bom, pessoal? E se você quer realmente se profissionalizar, eu sempre deixo aqui o convite para você clicar no link da aula e conhecer o curso completo, onde a gente aprofunda tudo isso com mais detalhes, com mais precisão, com mais marcas, com mais recursos, com mais catálogos, para que você consiga realmente se tornar um profissional de sucesso nessa área, tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira aula da nossa fase 3, é a aula 1. Provavelmente a gente vai ter uma ou duas aulas a mais para essa fase. Vamos ver quantas serão necessárias para que este ponto fique claro para você, tá bom, pessoal? E dessa maneira você vai conhecendo cada vez mais sobre esse universo aí dos carros, como são fabricados, por quem são fabricados, quais são os modelos, que diferenças que tem nesse modelo, como é que esses componentes são instalados, de que maneira, que tipo de peça, como funcionam, onde eu encontro. Então a ideia do nosso treinamento é essa, nós vamos responder a todas essas perguntas para você, tá bom? Então nós vamos deixar aqui uma tarefa para você. Qual é a tarefa? Você vai ali nos comentários, né? E você vai tentar me identificar alguma peça que faça e conectar ela com algum sistema. Por exemplo, a pastilha de freio faz parte do componente de freio. Então tenta colocar pelo menos uma peça, o que faz parte da direção, o que faz parte da transmissão, o que faz parte do motor, o que faz parte da parte elétrica do veículo, quais componentes faz parte da transmissão, quais componentes faz parte da embreagem. Tenta colocar aqui nos comentários alguma coisa para mim ver o que você está conseguindo reter desses conhecimentos. Para fazer isso, basta você fazer as pesquisas simples. Escreve aqui no Google, sistema de direção nos carros. Você vai abrir a página, você vai pegar alguma figura dessa aqui que você achar interessante e você vai clicar nela, né, ou em várias delas. Eu recomendo que você clique em várias delas, né, e você vai verificar, né, você clicando, ó, você pode vir
fazer uma ampliação, né? E ampliando você vai verificar alguns componentes que faz parte desse veículo, tá bom, pessoal? Então essa aqui foi a nossa aula 1 da nossa fase 3, né? Onde eu compartilhei com você mais esse conhecimento, mais essa sacada, né? Que vai ajudar você a aprender essa profissão de vendedor de peças automotivas, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se essa aula fez sentido para você, você deixa aí o seu comentário, tá bom? Qual foi o aprendizado dessa aula? O aprendizado dessa aula foi que os carros são montados usando sistemas. Esses sistemas são comuns a todos os carros. E os principais sistemas são sistema de motor, transmissão, freio, direção, suspensão, embreagem, elétrico, etc. Tá bom, pessoal? Então é isso para essa aula, para ela não ficar muito longa, é isso, tá? E aí você já deu mais um passo rumo à sua formação para vendedor de autopeça. Um forte abraço e aguardo você na nossa aula 2 da fase 3. Até mais.